Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima mãe. Para sempre sejam louvados. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Deste domingo, 18 de outubro, em que iniciamos a 29ª semana do tempo comum. Hoje também a Igreja celebra o Dia Mundial das Missões. Mas o que é missão? Quem são os missionários entre nós nos dias em que vivemos? Missão tem a ver com tarefa, incumbências, encargo de realizar este ou aquele serviço. Então podemos afirmar que a missão daquele que por fé e amor a Deus se torna cristão é fazer aquilo que Deus nos pede. E missionário é aquele que se dispõe a cumprir em tudo o que Cristo veio nos revelar, veio nos ensinar. Iniciemos o nosso encontro invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para ser um bom missionário, é preciso que tenhamos nossa fonte de conhecimento, de sabedoria e de outros tantos dons que aquele que nos envia nos oferece para realizar a tarefa missionária. Por isso, invoquemos também a vinda do Espírito Santo sobre a nossa missão, sobre a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Amém. O evangelho deste domingo, tirado de Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21, narra mais uma situação em que os fariseus, através da maldade que existe em seus corações, tentavam com suas armadilhas pegar Jesus em contradição, para poder prendê-lo e condená-lo. Jesus é firme ao responder: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouçamos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Os fariseus saíram e fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Mandaram seus discípulos, junto com alguns partidários de Herodes, para perguntar: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Não te deixas influenciar por ninguém, pois não olhas a aparência das pessoas. Dize-nos o que pensas. É permitido ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu-lhes a maldade e disse: Hipócritas, por que me armais uma cilada? Mostrai-me a moeda do imposto. Apresentaram-lhe a moeda. De quem é esta figura e a inscrição? Perguntou ele. De César, responderam. Ele então lhes disse: Devolvei, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, neste texto podemos observar a insistência dos fariseus em pegar Jesus em alguma atitude que viesse justificar sua prisão e condenação. No entanto, eles não entendem que o Filho de Deus, assim como o Pai,
conhece o coração de cada um dos seus filhos. Jesus percebe sempre a maldade e a má intenção que existe nos corações deles, e por isso sempre fala e responde seus questionamentos com toda a autoridade que o Pai lhe deu. Naquela época, já existiam grupos que se opunham à opressão e que eram por isso considerados revolucionários, o que era condenado pelo poder dos governantes de Roma. Além dos impostos contidos na lei, que eram obrigados a serem pagos pelos habitantes de Roma e suas províncias, eram cobrados também pelo império o tributo. O tributo era uma quantia estipulada por Roma e que todos os habitantes do império, com exceção das crianças e dos velhos, deviam pagar. Era considerada um sinal de sujeição a Roma. Portanto, a questão que colocam a Jesus é esta: é lícito pactuar com esse sistema gerador de escravidão e de injustiça? Os aliados de Herodes e os saduceus estavam perfeitamente de acordo com o tributo, pois aceitavam naturalmente a sujeição a Roma. Os que se opunham e eram adversos à prática dessa injustiça se manifestavam contra, formando assim os movimentos revolucionários. Dentro desta situação, tentaram pegar Jesus na armadilha. Se ele dissesse que era justo pagar tal imposto, seria acusado de pactuar com tamanha injustiça, se contradizendo ao reino que anunciava. E se declarasse contrário à cobrança do imposto, estaria Jesus também provocando a revolta contra o governo, e seria assim condenado por se manifestar contra a ordem romana e pertencer ao grupo dos revolucionários. Jesus, porém, novamente os surpreende com sua atitude. Pede aos que estavam ali que lhe mostrasse uma moeda romana, reconhecendo a figura de César gravada nela. E lhes afirma que o povo deve dar ao governo o que pertence a ele, e a Deus o que é de Deus. Falando assim, Jesus sugere que o homem deve cumprir suas obrigações civis e praticar a justiça. No entanto, quando percebe o abuso, a desigualdade e a prática de injustiça nos diversos aspectos por aqueles que detêm o poder político em suas mãos, a missão de qualquer cristão autêntico é de denunciar e se manifestar contra este mal. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, pertencemos a Ele, pois trazemos em nós a inscrição de Deus. Se aceitarmos o poder absoluto de Deus sobre nós e nossas vidas, nunca devemos deixar que as coisas do mundo, que são passíveis de corrupção e injustiça, se torne mais importante de cumprir do que a vontade daquele que por amor nos criou e também por amor nos deu seu Filho em sacrifício para que possamos ser salvos. A questão essencial que o nosso texto aborda é esta: o homem pertence a Deus e deve considerar Deus o seu único Senhor e a sua referência fundamental. No entanto, embriagados pelo turbilhão de liberdades e das novas descobertas, os homens de nosso tempo consideraram que eram capazes de descobrir por si próprios os caminhos da vida e da felicidade, e que podiam prescindir de Deus. Instalaram-se no orgulho e na autossuficiência e deixaram Deus de fora de suas vidas. É preciso voltarmos a Deus e redescobrirmos a sua centralidade na nossa existência. Deus não atenta contra a nossa identidade e a nossa liberdade. Fomos criados para a comunhão com Deus, e só nós sentiremos felizes e realizados
quando nos entregarmos confiadamente nas suas mãos e fizermos dele o centro da nossa caminhada. Em muitos casos, Deus foi apenas substituído por outros deuses: o dinheiro, o poder, o êxito, a realização profissional, a ascensão social, o clube de futebol. Tomaram o lugar de Deus e passaram a dirigir e a condicionar a vida de tantos de nossos contemporâneos. Quase sempre, no entanto, esta troca trouxe apenas escravidão, alienação, frustração e sentimento de solidão e de orfandade. Como me sinto diante disso? Há outros deuses tomando posse da minha vida, condicionando as minhas opções, dirigindo os meus interesses, dominando os meus projetos? Quais são esses deuses? Eles asseguram-me a felicidade e a plena realização? Ou tornam-me cada vez mais escravo e dependente? Olhemos sempre ao exemplo de fidelidade, confiança e amor incondicional a Deus que Maria manifestou em toda a sua peregrinação. A missão dada a ela de escolher, gerar e dar à luz ao Filho de Deus foi cumprida à risca. Através dela, a misericórdia de Deus se revelou para nós, seus filhos pecadores, em Jesus Cristo e o sacrifício de amor. Reflitamos neste dia de hoje sobre as nossas escolhas, sobre as nossas ações para defender o que é justo para nós e nossos irmãos. Como está a nossa integridade cívica? Estamos dando a Deus aquilo que é direito dele? Ou estamos divididos entre o que é justo e o que os nossos sentimentos de cobiça, poder, riqueza e tantos outros que o mundo nos oferece nos faz servir? Após refletirmos isso, vamos rezar juntos a oração que Santa Faustina compôs à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal, e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Amém. Fiquemos todos com Deus e que Ele sempre nos abençoe, hoje e todos os dias de nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia.